Imagine viver em um mundo onde a verdade não é apenas ignorada, mas considerada loucura. Onde amar os inimigos parece fraqueza, dar é mais valorizado do que receber, e a humildade é exaltada acima do orgulho. Para muitos, essas ideias não apenas desafiam o senso comum, elas são vistas como insanas. E, no entanto, é exatamente isso que encontramos nas Escrituras. Um convite à contramão, à fé que não se guia pela lógica humana, mas pela obediência a um Deus invisível e eterno. Como lemos em 1 Coríntios 1, versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Essa passagem resume de maneira perfeita o mistério que permeia toda a fé cristã. Aquilo que o mundo rejeita, Deus escolheu como instrumento de redenção. O que para os homens é insensatez, para Deus é sabedoria eterna. O que é fraqueza para o mundo, Deus transforma em força inabalável. Mas por que isso acontece? Por que tantos consideram loucura o que está nas Escrituras? Porque a mensagem da cruz, de redenção, de transformação de vida, é recebida com ceticismo, zombaria ou até mesmo ódio. A resposta começa na raiz do coração humano. Desde o Éden, a humanidade escolheu a independência de Deus. Preferimos confiar na nossa própria sabedoria, nos nossos próprios olhos, em vez de ouvir e obedecer à voz do Criador. O pecado distorceu nossa visão, tornando-nos incapazes de compreender aquilo que vem do Espírito de Deus. Perdemos a sensibilidade espiritual. Nossa mente foi obscurecida e nossos desejos se tornaram o centro do universo pessoal. Como está escrito, o homem natural não aceita as coisas que são do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Essa barreira impede que muitos vejam o valor, a beleza e a verdade contidas na palavra. As verdades divinas não podem ser analisadas com a lógica humana, porque pertencem à dimensão espiritual. O mundo valoriza aquilo que é visível, mensurável, lucrativo. Mas o reino de Deus opera em outro nível, no invisível, no eterno, no que é construído com base na fé e na obediência. A fé, como bem define a carta aos Hebreus, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ela não se apoia na razão, mas na confiança total em Deus. A Bíblia nos apresenta verdades espirituais profundas que não se alinham com os valores terrenos. Ela nos chama a morrer para nós mesmos, a negar a própria carne, a tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Isso vai diretamente contra o instinto de autopreservação e de busca pelo prazer que reina na sociedade atual. O chamado bíblico é de morte para o ego, para o orgulho, para o pecado. E isso soa radical, até ofensivo, para quem está mergulhado na cultura do hedonismo. Vivemos em um mundo que celebra a aparência, o sucesso material, a fama, o poder. Em contraste, Jesus veio como servo, nasceu em um estábulo, foi rejeitado pelos seus e crucificado como criminoso. Para quem enxerga apenas com olhos humanos, isso é derrota. Mas para quem tem os olhos espirituais abertos, isso é vitória. A cruz, que era símbolo de vergonha e maldição, tornou-se o maior ato de amor e redenção da história. Mas o mundo não compreende esse tipo de amor. Amor que se entrega, que se sacrifica, que se humilha para salvar o outro. Isso soa como loucura para uma geração narcisista e centrada no ego. A mentalidade atual é de conquista pessoal, de autopromoção, de buscar glória própria. O amor da cruz não busca aplausos, busca obediência. E isso choca. A cultura moderna prega a autoafirmação, o empoderamento do eu, o culto ao próprio desejo. Tudo gira em torno da satisfação pessoal e da autonomia absoluta.
Em oposição a isso, o Evangelho nos chama a uma vida de renúncia, de serviço, de dependência de Deus. O chamado cristão é uma contracultura radical, que se opõe ao sistema deste mundo. É nadar contra a correnteza. Além disso, a Escritura confronta diretamente os desejos e pecados do homem. Ela não passa a mão na cabeça. Ela traz um chamado urgente: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa mensagem de arrependimento, de mudança de vida, de submissão à vontade de Deus, é uma afronta à natureza rebelde do ser humano. Ninguém gosta de ouvir que precisa mudar. Mas o Evangelho não negocia com o pecado, ele o denuncia. Não é à toa que Jesus ensinou: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. O mundo odeia a luz porque prefere as trevas, prefere a mentira confortável à verdade dolorosa. E as Escrituras são como um espelho que revela nossa real condição. Perdidos, carentes da graça. Ela não adula nosso ego, mas confronta nossos erros. O coração humano, ferido pelo pecado, rejeita aquilo que o confronta. Preferimos justificativas ao invés de arrependimento. Preferimos anestesiar nossa consciência ao invés de purificá-la. As Escrituras, no entanto, nos chamam à conversão, ao abandono do velho homem e ao nascimento de uma nova criatura em Cristo. Um nascimento espiritual que exige fé, humildade e rendição. Essa rejeição à verdade bíblica também está ligada ao orgulho humano. O homem quer ser o seu próprio Deus, quer definir o que é certo e errado segundo seus próprios critérios, quer adaptar a moral conforme suas conveniências. A Bíblia, porém, é inflexível. Ela apresenta padrões eternos, imutáveis, que não se dobram às modas culturais. Ela nos lembra que há um só Deus, e não somos nós. Por isso muitos se revoltam contra ela. Tentam ridicularizar, reinterpretar ou simplesmente ignorar suas palavras. Mas quanto mais o homem rejeita a palavra, mais se afasta da verdadeira vida. Afinal, como disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O alimento da alma não está nos prazeres efêmeros, mas na verdade eterna. Em sua sabedoria eterna, Deus escolheu confundir os sábios deste mundo. Ele não revelou seus mistérios aos poderosos, aos influentes, mas aos humildes, aos simples, aos que se fazem como crianças. Como lemos em 1 Coríntios 1, versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O reino de Deus não é construído com base nos critérios do mundo, mas na simplicidade do coração que crê. O Evangelho não precisa de adornos humanos para ser eficaz. Ele é, por si só, poder de Deus para a salvação. E exatamente por ser tão simples, tão direto, tão contrário ao orgulho humano, é que muitos o desprezam. Preferem filosofias elaboradas, teorias complexas, discursos que massageiam o ego e não exigem transformação. Mas o Evangelho exige rendição, transformação, santidade. Esse é o grande paradoxo do Evangelho. Para viver é preciso morrer, para ser exaltado é necessário se humilhar, para ganhar é preciso perder. Isso quebra toda a lógica humana, e é exatamente por isso que muitos acham loucura. Mas essa loucura é o caminho da salvação, o caminho da vida eterna, o caminho da verdadeira liberdade. Mas essa aparente loucura é, na verdade, a sabedoria mais elevada, pois revela o caráter de um Deus que não age segundo os padrões humanos, mas segundo o amor perfeito, um amor que não se mede, não se compra, não se merece, apenas se recebe pela graça. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, sabia que estava pregando uma mensagem que escandalizava judeus e parecia absurda aos gentios. Mas ele não tentou adaptá-la para agradar. Não diluiu a verdade. Disse com clareza, como lemos em 1 Coríntios 1, versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado,
que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E essa mensagem continua sendo atual. E é justamente essa firmeza que falta em muitos púlpitos hoje. Na tentativa de tornar o evangelho mais palatável, muitos acabam apagando seu poder. Trocam a cruz por discursos motivacionais, substituem o arrependimento por promessas de prosperidade e deixam de lado o chamado à santidade. Mas sem cruz não há salvação. Sem arrependimento não há perdão. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas a palavra continua viva, cortante como espada de dois gumes. Ela divide alma e espírito, juntas e medulas. Ela discerne os pensamentos e intenções do coração. E mesmo que o mundo a considere loucura, ela permanece sendo o caminho da verdade e da vida. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela é o mapa seguro em um mundo em trevas. Aqueles que têm ouvidos espirituais sabem, não há sabedoria maior do que obedecer a Deus. Não há liberdade mais plena do que se submeter à sua vontade. Não há amor mais profundo do que o demonstrado na cruz. E mesmo que sejamos considerados tolos pelo mundo, somos sábios aos olhos de Deus. E se isso é loucura, então que sejamos loucos por Cristo, pois o que o mundo considera insensatez, Deus estabeleceu como fundamento da salvação. E a nossa fé não está apoiada na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E esse poder continua atuando hoje, transformando vidas, restaurando corações, curando feridas e preparando o povo para a eternidade. Se este vídeo tocou o seu coração, curta, compartilhe e ajude outras pessoas a descobrirem a verdadeira sabedoria que há nas Escrituras. Junte-se a nós aqui no canal Conhecimentos com Sabedoria, onde buscamos crescer em fé, entendimento e propósito. Sua participação é muito importante para espalharmos a luz da verdade neste mundo tão carente de sentido. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe poderosamente sua vida.